pessoal. Questão da FGV 2023. Considere o plano cartesiano com coordenadas em metros. Duas partículas A e B começam a se mover simultaneamente. A partícula A está inicialmente no ponto -200 e 0, e move-se com velocidade constante igual a 10 metros por segundo ao longo do eixo X. A partícula B está inicialmente no ponto 0 e 200 e move-se com velocidade constante igual a 5 metros por segundo ao longo do eixo Y, no sentido oposto ao seu eixo, certo? Então, no sentido oposto ao seu eixo. O movimento em segundos após o instante inicial em que as duas partículas estão mais próximas é... Primeira coisa aí como é que a gente consegue fazer mais ou menos uma relação entre esses dois pontos? A gente consegue através de Pitágoras, certo? Eu vou puxar uma reta aqui de A para o ponto B e a gente acaba percebendo que vira um triângulo retângulo com esse aqui sendo um ângulo reto, o ângulo feito entre os eixos da ordenada e das abscissas, certo? E a gente tem os dois lados. Porém, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar isso para relacionar esses dois pontos. De que forma? Vou chamar esse carinha aqui de d ao quadrado, esse lado de d1 ao quadrado e esse, no caso a hipotenusa, né, porque eu já estou colocando com Pitágoras lá desse lado de d1 e esse lado de d2. Só terei esse quadrado ali. Vou chamar a hipotenusa de d só, certo? Então, como é que a gente faz agora Pitágoras? Eu vou colocar d ao quadrado, né, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado, certo? Tranquilo. Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou usar um pouco de física, certo? Fórmula popularmente conhecida como sorvete, certo? De forma que a posição final, certo? Seria igual à inicial que ele se encontra. Vamos fazer aqui, por exemplo, a de B, certo? Seria aqui de 200, certo? Como ele está regredindo, está indo para a origem do centro, então eu tenho que colocar o sinal de menos. Menos 5t, certo? Que vai depender do tempo. Como ele quer saber após o instante inicial, quanto tempo, então isso tudo vai ficar em função do tempo. Então, a cada tantos segundos, por exemplo, a cada segundo ele diminui 5 metros. Então, ele vai precisar saber disso. Já para A, né? A gente vai estar aqui, começar na posição -200 e vai estar sempre acrescentando mais 10 metros, certo? 10 vezes t. Então, seria isso. Aí agora, esses carinhas, onde é que eles vão? Eles vão para onde eu chamei aqui de D1 e de D2, certo? Porque esses caras aqui indicam a posição deles, né? Então, tipo, a gente tem que substituir agora em Pitágoras. Então, D ao quadrado seria igual a D1 ao quadrado, certo? Que no caso eu vou botar aqui menos 200 mais 10t ao quadrado, certo? Mais D2 ao quadrado. Mais D2 ao quadrado, que seria 200 menos 5t ao quadrado. Certo? Então, vocês vão desenvolver isso e quando desenvolver, vão chegar no seguinte ponto. Vai dar 8 vezes 10 à quarta, certo? Mais, menos, quer dizer, 6.000t, mais 125t ao quadrado, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Vocês vão elevar ao quadrado, lembrando que para elevar ao quadrado desse termo é o primeiro ao quadrado, certo? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Do mesmo jeito para a outra, tá entendendo? Vocês não podem simplesmente só chegar aqui e fazer esse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado. Não, é o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Lembrando só que aqui tem um t, tá? E mais o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, é dessa forma que vocês vão proceder. Tranquilo? Aí vocês vão chegar nesse valor aqui. Chegado nesse valor, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que esse carinha aqui, ele é o quê? Positivo, certo? E quem é que é esse carinha aqui? Esse carinha aqui é o meu a da função, certo? No caso seria o a x quadrado, certo? E o que é que ele implica? Ele implica onde é que vai estar, para onde vai estar virada a parábola, certo? Se ele tem valor positivo, significa dizer que ele tem ponto mínimo, certo? Tem um ponto mínimo. Então, o que é que acontece? Nesse ponto mínimo aqui, vai ser o momento de encontro.
Só que, o que é que acontece? Como é que eu vou descobrir quanto vai valer o tempo? Perceba que o t da minha função de segundo grau aqui, ele vai ser o x. Por quê? No caso a gente fala como x quadrado. Então, se eu quero saber o tempo mínimo para encontro disso aqui, eu vou precisar achar quem? Eu vou precisar achar o x do vértice, que vai ser o momento de encontro, que seria o ponto mínimo. Então, o x do vértice, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer menos b sobre 2a, ou vocês podem fazer por derivada. Como funcionaria por derivada? 2 vezes 125, no caso seria 250, certo? Vezes, no caso, como estava t ao quadrado, vocês colocam só t agora. E ali onde tem o menos 600t, vocês só rebotam assim menos 600. E o 8 vezes 10 à quarta, quando a gente deriva a constante, tá entendendo? Ele desaparece. Então fica só isso aqui, vocês igualam a zero. Então ficaria a critério de vocês como iriam fazer, certo? Então ficaria, por exemplo, t seria igual a 600 sobre 250, certo? Dessa forma, quando a gente fosse encontrar o tempo de encontro, na verdade não é nem 600, desculpa, é 6.000, né? 6.000, eu botei 600 aqui, mas é 6.000. Então seria 6.000 sobre 250. Então a gente encontraria aqui 24 segundos, certo? Então lembrando, a gente desenvolve isso aqui, que daria 8 vezes 10 a 14, menos 6.000t, mais 125t quadrado, certo? Perceberia que a função, a parábola, né, teria a boca virada para cima, ou seja, ela teria ponto mínimo. Nesse meu ponto mínimo é quando eu teria o tempo mínimo de encontro delas, certo? O tempo de encontro delas. E eu perceberia que para achar esse tempo eu precisaria encontrar o x do vértice, já que o tempo, né, funcionaria ali, seria esse t quadrado, na verdade ele é o x, né, que funciona como sendo o x na minha função. Então, eu precisaria encontrar o x do vértice. E para encontrar o x do vértice, eu posso encontrar ou pela formulazinha de menos b sobre 2a ou por derivada. Aí fica a critério de vocês qual vocês acham mais fácil, tranquilo? Então, a gente fica aí com o gabarito letra D. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, pessoal. E é isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo, hein?